Como transformar uma sequência de bits em um sinal capaz de atravessar uma antena, um enlace óptico ou um canal de rádio? Nesta aula, vamos do deslocamento para a banda passante até as principais modulações digitais, chaveamento de amplitude, de frequência, de fase e a combinação de fase e amplitude na modulação em quadratura. Nem todo canal conduz frequências próximas de zero. Antenas, filtros e enlaces sem fio operam em faixas específicas do espectro, distantes da banda base. Uma portadora senoidal desloca o sinal para uma região em torno de uma frequência adequada ao canal. É isso que chamamos de transmissão em banda passante. A modulação digital atua sobre uma de três características da portadora: amplitude, frequência ou fase. Chavear a amplitude, chavear a frequência ou chavear a fase. Essas são as três técnicas básicas mostradas na tela com suas siglas usuais. Na modulação por chaveamento de amplitude, cada símbolo corresponde a uma amplitude diferente da portadora. É simples de implementar, mas sensível a variações repentinas de ganho no canal. Quando um dos níveis é zero, o sinal se reduz a uma senoide interrompida. O chaveamento liga-desliga, usado por exemplo em controles remotos por infravermelho e em enlaces ópticos com pouco ruído. Na modulação por chaveamento de frequência, os bits 1 e 0 são representados por duas frequências diferentes, ligeiramente deslocadas da frequência da portadora. Por não depender da amplitude do sinal, essa técnica é menos suscetível a erros causados por ruído do que o chaveamento de amplitude. Na modulação por chaveamento de fase, a informação desloca o ângulo de partida da senoide, não sua amplitude nem sua frequência. Na versão binária, uma mudança de 180 graus na fase representa a troca entre os bits 0 e 1. É simples e robusta e por isso muito usada em comunicação via satélite. A modulação por chaveamento de fase em quadratura usa 4 fases separadas por 90 graus, em vez de apenas duas. Cada símbolo carrega 2 bits em vez de 1, dobrando a eficiência espectral em relação à versão binária, ao custo de um receptor um pouco mais complexo. Qualquer modulação que combine variações de fase e amplitude pode ser representada num diagrama vetorial chamado constelação, onde cada símbolo é um ponto no plano. Os eixos desse plano são a componente em fase e a componente em quadratura, chamadas de I e Q, e a posição de cada ponto define exatamente qual símbolo foi transmitido. Para gerar o sinal modulado, a componente I multiplica uma portadora em cosseno e a componente Q multiplica a mesma portadora defasada em 90 graus, a componente em seno. A soma dessas duas portadoras moduladas produz o sinal final, com uma fase que depende exatamente dos valores de I e Q escolhidos para cada símbolo. A modulação de amplitude em quadratura combina as duas dimensões. Cada símbolo pode variar tanto em fase quanto em amplitude. Numa constelação de 16 símbolos, cada um carrega 4 bits e a taxa de bits chega a ser 4 vezes a taxa de símbolos transmitidos por segundo. Quanto mais bits cada símbolo carrega, maior a eficiência espectral, mas os pontos da constelação ficam mais próximos entre si e mais vulneráveis ao ruído. Chavear a fase costuma ser mais robusto que chavear a amplitude. Combinar as duas dimensões, como na modulação de amplitude em quadratura, é o que permite as maiores taxas em canais de boa qualidade. Modular é transformar bits em símbolos que controlam a amplitude, frequência ou fase de uma portadora, e a constelação resume, num só desenho, todas as combinações possíveis. A escolha da modulação é sempre um compromisso entre eficiência espectral e robustez ao ruído, tema que retomamos ao tratar da probabilidade de erro de cada modulação. Primeira pergunta: qual o parâmetro da portadora modulação por chaveamento de fase altera? A fase da portadora é o parâmetro alterado. A amplitude e a frequência permanecem, idealmente constantes. Segunda pergunta: o que caracteriza o chaveamento liga-desliga? Um dos dois níveis de amplitude é zero. O sinal se reduz a uma senoide que liga e desliga conforme o bit transmitido. Terceira pergunta: quantos bits cada símbolo carrega na modulação QPSK? Cada símbolo QPSK carrega 2 bits, codificados em uma entre 4 fases possíveis. Quarta pergunta: o que os eixos I e Q representam num diagrama de constelação? I e Q são as componentes em fase em quadratura da portadora, os dois sinais ortogonais que, somados, formam o símbolo modulado. Quinta e última pergunta: por que aumentar o número de bits por símbolo, como na modulação de amplitude em quadratura, exige uma melhor relação sinal-ruído? Porque, com mais símbolos na mesma constelação, os pontos ficam mais próximos entre si, e pontos mais próximos são mais fáceis de confundir na presença de ruído.